Oi, gente, olha eu aqui de novo, mais uma vez, né? Hoje eu decidi falar sobre algo que eu venho refletindo há um certo tempo. Na verdade, já tem bastante tempo que eu venho pensando sobre isso. Sobre como eu era antigamente, né? Como eu era, minha forma de ser e como eu estou atualmente. É bom, às vezes, a gente fazer essa reflexão para ver o quanto nós evoluímos na nossa jornada. Eu antigamente era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Tem coisas que eu me lembro que eu penso assim, nossa, como eu pude agir daquela forma. Porque hoje eu agiria completamente diferente. Hoje eu não me importo com muitas coisas que antigamente me tiravam do sério, sabe? De eu ficar dias pensando, dias chateada, remoendo aquilo. E eu decidi fazer esse vídeo hoje para retratar isso na questão de amizade. Porque antigamente eu falava tudo. Eu tinha umas amigas de confiança que eu confiava muito nelas, né? E eu costumava falar tudo. Eu não tinha segredo com elas, sabe? Eu achava que aquilo era normal, era a coisa mais natural. E que elas ficavam sabendo de tudo da minha vida. E eu achava aquilo normal. Pra mim, na época, era a coisa mais normal do mundo. Eu senti essa carência, essa necessidade de estar falando sobre... Como se fosse uma forma de diário, sabe? Nós tínhamos um grupo no WhatsApp. Na época, nós não... Até hoje, na verdade. Nós morávamos em cidades diferentes. Eu falo no passado, né? Porque hoje nós não temos mais tanto contato. Mas pra resumir aqui, eu falava tudo da minha vida, nesse grupo que tinham essas colegas. E elas não falavam muita coisa da vida delas, eram mais eu mesmo. Era como se eu fosse um entretenimento ali do grupo, sabe? Tudo que acontecia comigo eu ia lá e falava. Aí com o passar do tempo, com o meu amadurecimento espiritual, com a minha expansão da consciência, quando eu comecei a mudar algumas coisas na minha personalidade. Porque quando você está passando por um processo de expansão da consciência, que você começa a estudar, você começa a conhecer... a lei da atração, como é que funciona a mente, essa questão da energia, né? Essa questão de você colocar a sua energia em algo, você sentir a energia de algo. Eu sou uma pessoa muito de sentir as coisas, sabe? Como eu tinha essa ingenuidade de estar falando tudo da minha vida, eu acho que eu achava tão normal aquilo que eu não sentia que aquilo não era tão bom. Eu não tinha tanta consciência de que aquilo não era a coisa certa, de estar expondo tudo da minha vida. Enfim, quando eu decidi mudar, eu disse, não, agora eu não vou mais ficar falando tudo da minha vida. Não é tão legal assim, porque eu fui percebendo coisas que elas não tinham a mesma reciprocidade. Pelo menos uma delas lá não tinha a mesma reciprocidade. Eu ficava feliz com as conquistas delas, mas quando eu falava alguma coisa sobre mim, eu comecei a perceber que não era a mesma coisa, sabe? E também depois, ela começou a falar umas coisas que eu não gostei. Começou a se intrometer demais, porque quando você fala da sua vida, você tá dando abertura pra pessoa falar o que ela quiser também. Você tá falando, ela vai se sentir à vontade pra falar o que ela quer. E às vezes ela pode falar algo que você pode não gostar, né? Você deu tanta liberdade assim que a pessoa pode falar alguma coisa que você pode não gostar, e também ela pode demonstrar algo que você nunca tinha percebido antes. Que no caso aqui é a inveja, né? Que é a chave central aqui, o tema central aqui desse vídeo, a inveja. Quando os seus amigos, eles veem que você está numa situação melhor do que a deles, infelizmente, e não são todas as pessoas que são assim, mas algumas pessoas sentem esse sentimento de inveja, de usura, de não ficar feliz com a sua conquista, porque você, de uma certa forma, tá melhor do que ela, com o que você conseguiu realizar ali na sua vida. Você ficou melhor do que ela em determinada situação. E aí isso pode provocar o sentimento de inveja. E para provar isso aqui para vocês, o que eu tô falando, que eu acho que vocês também já devem ter passado por experiências assim,
Não é só eu, não sou a única, não vou ser a primeira nem a última. Mas isso é uma coisa, assim, que é decepcionante. Quando você percebe que o seu amigo que você confia tanto, de contar tudo da sua vida, tá com inveja de você. Sabe? Ele não tá tão feliz como você imaginou que ele ficaria com a sua conquista, né? Aí eu trouxe esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é fenomenal, tá? É mais uma indicação aqui de livro. Eu li este ano. Aí na página 187, esse autor lhe fala uma coisa. Eu não sei se deu tempo vocês lerem, mas o título é esse, ó. Como fazer amigos e influenciar a pessoa. Eu acho que vai ficar invertido aí, eu não sei como é que eu resolvi isso, mas o livro é esse aqui, ó. Eu não sei pronunciar, né? É o nome do autor, que é em inglês, mas é Dale Carnegie. Não sei, gente, falar inglês. Como fazer amigos e influenciar pessoas. É um livro muito conhecido, é um best-seller. Se você tiver interesse de comprar para ler ou baixar em PDF, você encontra aí na internet. Eu tenho nas duas formas, né? Eu comprei ele e também tenho ele em PDF. Só que eu nunca li em PDF, eu preferi comprar porque, como eu já falei em outro vídeo, eu prefiro pegar no livro e sentir o livro. Mas vamos lá, para o que ele fala aqui na página 187. Olha, veja só, é um trechinho aqui de um parágrafo, tá? Que eu deixei até grifado para trazer aqui nesse vídeo. Porque quando nossos amigos nos superam, eles se sentem importantes. Mas quando nós os superamos, eles, ou ao menos alguns deles, né, se sentem inferiores e nos invejam. Infelizmente, gente, isso pode acontecer com algum amigo seu, ou amiga, ou amigos. Você tá ali empolgado para contar o que aconteceu com você, o que você conquistou, o que você comprou, que você tava sonhando há muito tempo. Aí você vai contando, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu fiz isso. E às vezes a pessoa demonstra ali, superficialmente, que ela ficou feliz, mas por dentro ela não tá bem com a sua conquista. Ela não tá feliz porque você conseguiu o que você conseguiu. Ela não tá feliz de te ver realizado. E isso pode te machucar, assim como eu fiquei machucada, né? Fiquei triste com isso. Quando eu percebi que a pessoa com quem eu estava conversando sobre tudo, olha a loucura, né? Hoje eu vejo como uma loucura. É porque eu tinha necessidade mesmo, eu tinha carência de ter uma pessoa para conversar. E hoje eu não faço mais isso. Quando eu conquisto algo, eu falo para o meu esposo, eu agradeço a Deus, ou eu falo para minha mãe, ou eu conto pra algum amigo, alguma coisa, mas não detalho muita coisa, sabe? Eu fiquei com esse receio, fiquei com esse pé atrás. Depois que eu percebi que a pessoa tava com inveja. E é algo assim que é um desabafo aqui, que eu quis trazer hoje, é um desabafo, que é uma coisa que eu já venho pensando há muito tempo. Porque quando eu vejo meus amigos, pessoas que confiam em mim, que conversam comigo sobre sua vida pessoal, que conseguem realizar um sonho, eu fico feliz porque esse amigo conseguiu. Poxa, eu quero que ele consiga mais. E quando eu vejo que ele conseguiu algo que eu ainda não tenho, eu penso da seguinte forma. Eu aprendi isso na lei da atração. Se ele consegue, eu também consigo. Eu não fico pensando, ele tem, eu fico triste porque ele tem. Não, ele conseguiu, eu também consigo. Foi assim que eu perdi meu medo de andar de moto. Eu via mulheres andando de bros, via mulheres de moto, bis e tal. Eu sei, se elas conseguem, eu também consigo. Sem sentimento de inveja, sem sentimento de inferioridade. E assim eu uso pra tudo. Eu tenho muita admiração por quem fala bem público. Aí eu não fico com inveja da pessoa. Eu vou estar me inferiorizando. Eu vou estar desejando que aquela pessoa não tenha, porque a inveja é um sentimento que você se inferioriza e você não quer que a outra pessoa tenha. É um sentimento muito ruim, sabe? É um dos piores sentimentos, eu acho. O sentimento de inveja. Você não quer que a pessoa tenha aquilo que ela conseguiu. Gente, pense diferente. Não fique triste se você já se sentiu mal porque alguém conseguiu algo que você não tem, que você também quer ter. Às vezes você nem quer ter aquilo, mas você vê que a pessoa tá ali tendo uma autorrealização e você não fica bem com aquilo, pode ter certeza que você tá com inveja. Então tire isso de você. Você tem que mudar isso. Se ela conseguiu, eu também consigo. Pode ser o que for. Se fulano conseguiu, eu também posso conseguir. Todo mundo é capaz.
de ter as coisas. É só você pensar positivo, você ter ação também, né? Pensar positivo e ter ação. Ter um projeto, ter um plano, fazer um planejamento. Como é que eu vou conseguir isso? Primeiro, eu tenho que fazer o quê? Eu queria melhorar minha comunicação. Tenho que fazer o quê, então? Tenho que ler, tenho que estudar, tenho que botar em prática. Tenho que vir pra cá, ligar uma câmera e tentar. Que é isso que eu tô fazendo. Um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou melhorar, né? Mais ainda. Tô em processo. Comecei um dia desses, estou em processo. Mas tem pessoas não, tem pessoas que não. Elas simplesmente ficam com raiva quando você consegue algo que elas não conseguiram. Às vezes ela nem quer aquilo que você almejou e realizou. Ela simplesmente só tem raiva mesmo. Não quer que você tenha aquilo. E é uma coisa mais horrível que eu, sabe? Eu, sinceramente, eu fiquei mal com isso. Quando eu percebi que as amizades, elas não estavam felizes com as minhas conquistas, que pra mim eram coisas assim naturais, normais, não foram grandes coisas. Mas quando você mostra que você tá melhor do que elas em algum aspecto, isso pode causar sentimento de inveja e sentimento de inferioridade. Esse autor traz isso aqui, né? Ele traz várias técnicas nesse livro, vários ensinamentos de como você se dá bem com as pessoas, de como você fazer amizades, de como você deve se comportar, de como você deve falar. Ele ensina tudo, praticamente tudo. Eu li, quero reler, né? Eu li, quero ler de novo, para eu assimilar mais ainda. Porque aí quando você lê a primeira vez, você entende. Mas quando você lê de novo, você entende mais ainda. Você vê coisas que você não viu na primeira leitura. Enfim, aí eu lembrei desse ocorrido, né, na minha vida. E também lembrei deste livro, que também fala sobre isso. Eu disse, vai encaixar uma coisa na outra. Já é uma indicação de livro, certo? Eu sou pós-graduanda em comunicação e oratória, né, que eu quero melhorar a minha comunicação, minha oratória. E esse livro aqui foi uma indicação de uma professora, de uma matéria, de uma disciplina que eu fiz. Não lembro agora, gente, o nome da disciplina, mas, enfim, eu li esse livro rapidinho, um livro tão gostoso de ler, e aprendi muito com ele. E só confirmou que eu já vinha refletindo sobre amizades. Então, o conselho que fica para hoje é que quando você estiver muito empolgado com algo que aconteceu com você, veja bem para quem você vai falar. Não saia falando na empolgação para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu colega de trabalho, principalmente, né? Que você às vezes tem certa confiança. Porque nem sempre a pessoa vai ficar feliz com você, infelizmente. Talvez ela sinta inveja, talvez ela fale alguma coisa que você perceba, ó, fulano falou isso aqui, eu me liguei, certo? Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acredito que muita gente já tenha passado por isso. É meio decepcionante, é. Muda a amizade, muda. Mas também é uma lição. Pra quem tem a boca aberta, né? Como eu tinha, de estar falando tudo da vida, mudar essa atitude aí. Parar com isso. Certo, gente? Então, esse foi o meu conselho de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seus relatos aí, se sentirem à vontade, nos comentários, de contar algo que aconteceu, pra gente trocar uma ideia. Quem sabe eu faço outro vídeo falando sobre isso, dependendo dos comentários aí de vocês. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.